Olá pessoal, vamos agora para a última parte da nossa aula sobre introdução de técnicas cromatográficas e na aula de hoje nós vamos abordar o tema cromatografia em coluna, cromatografia em coluna aberta. Então na aula anterior nós havíamos dito que nós temos a escala da cromatografia, que ela pode ser uma escala analítica. Nessa escala analítica a gente quer apenas fazer uma análise da amostra, a gente não está realizando uma purificação, um isolamento. E quando nós vamos para a escala preparativa, a gente utiliza essas técnicas cromatográficas com o objetivo de obter o composto, de purificar essas substâncias. Então você aumenta, obviamente, a quantidade de amostra utilizada para uma escala maior. E nós vimos como isso pode ser feito com a purificação de compostos, o isolamento através da cromatografia em camada delgada, e nós vimos que fica limitado a amostras que contenham uma pequena quantidade de substâncias. Então, se eu for utilizar amostras muito complexas, a cromatografia em camada delgada preparativa, ela acaba sendo inviável. E também a questão da quantidade de amostras. Então, a gente utiliza a CCD preparativa em ocasiões bem específicas. Já a cromatografia em coluna aberta, a gente pode sim aí trabalhar com quantidades bem maiores de extrato, de amostra, como também com extratos um pouco mais complexos, com amostras que têm uma composição um pouco mais complexa. Obviamente que se eu for utilizar, por exemplo, um extrato bruto e realizar a primeira coluna cromatográfica, muito dificilmente eu vou conseguir isolar o composto na primeira coluna. Tá? Só se você tiver um composto com uma quantidade muito grande, talvez você consiga, mas o normal é quando a gente utiliza o extrato bruto numa coluna cromatográfica, a gente quer obter subfrações, para depois a gente realizar outras colunas, e purificando até chegar ao isolamento de compostos. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que dificilmente você vai conseguir isolar uma substância a partir de um extrato bruto na primeira coluna. Já vi isso acontecer em algumas amostras que você tem uma grande quantidade de um analito, mas isso não é regra, tá? Isso aí costuma ser a exceção. Às vezes ele precipita, porque ele está em uma concentração muito alta. Então, por isso que é bastante uma estratégia muito utilizada antes de você pegar um extrato bruto, onde você vai ter ali uma complexidade muito alta, é você realizar procedimentos prévios de fracionamento. E quais procedimentos são esses? A partição. Então, você pode utilizar uma partição com solventes crescentes e aí você já vai ter substratos, você não vai ter um extrato tão complexo, que isso nós vimos na aula de introdução ao estudo fitoquímico. Então, se você não se lembra como é feita essa questão da partição, dá uma olhadinha lá na nossa aula, que aí lá eu esclareço de maneira mais detalhada. Tá? Mas só para a gente dar uma relembrada, antes da gente partir para a coluna, então, o que normalmente a gente faz nos laboratórios de química de produtos naturais, quando eu tenho um extrato bruto? Então, quando eu tenho um extrato bruto, tá? Então aqui, deixa eu pegar minha caneta, gente. Quando eu tenho um extrato bruto, é muito comum a gente fazer uma partição fracionada. Então, muitas vezes, a gente, antes de ir para a coluna, é muito comum a gente realizar experimentos de partição. Mas antes de mais nada, a primeira coisa, antes de você escolher como você vai começar a fracionar esse extrato, o que a gente faz? A gente utiliza a CCD analítica para ter uma ideia do perfil do extrato. Então, eu não sei nada a respeito desse extrato, não sei da composição, da complexidade dele. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer uma plaquinha desse extrato, tá? E nós vamos observar primeiro a complexidade. Então, eu vou aplicar aqui o ponto e aí a gente vai observar a complexidade desse extrato, Obviamente, o extrato bruto, ele tende a ser extremamente complexo. Antes dele passar por qualquer procedimento, principalmente se você obteve ele um extrato metanólico, então você vai ter
algo, aqui ficou um pouquinho torto, tá? Então vai ser algo assim ou pior, ou quando você não tem arrastes, tá? E aí, claro, você vai ter que fazer diversos sistemas de solventes para você ter uma ideia. Então você vai usar sistemas assim, eu gosto do clássico, que é esse aqui, né? Você pegou, chegou no laboratório, eu não sei nada do extrato. É utilizar o hexano, acetato de etila, na proporções de 8 partes de hexano para 2 partes de acetato de etila. Faço a placa e vejo o que aconteceu. Aí vamos supor, fiz a placa e vamos supor que aconteceu essa situação. Você observou, revelou, a placa ficou assim. O que significa? Que esse sistema, ele está muito fraco, né? Onde você faz uma plaquinha de CCD normal, de fase normal. Então, se eu perceber que minha amostra ficou muito presa, eu vou ter que aumentar a proporção do solvente forte. Quem é o solvente forte na fase normal? É o solvente polar. Então, eu posso tentar, né? Aí você pode ir variando aqui. De 7 para 3, ver o que acontece. Depois você pode fazer novamente essa placa de 6 para 4. E você vai testando 1 para 1, aí você inverte. 4 para 6, 3 para 7, até você encontrar, né, até que você consiga obter mais ou menos esse perfil aqui dessa placa. Então demora, às vezes a gente passa semanas fazendo isso, tá? Ou eu posso mudar a composição da fase imóvel. Ah, não tá sendo legal com hexano acetato de etila, eu vou mudar a composição e vou testando as proporções. Então isso aqui é uma etapa que demanda muito, mas muito tempo, né? Se você não tiver sorte. E aí você tá vendo que tá sempre, né? Assim, você tá obtendo placas. Se você estiver obtendo placas assim, gente, ó, com arraste, cara, você não vai conseguir colocar isso na coluna e separar. Então não adianta, né? Você pegar uma plaquinha desse jeito, você testou todos os sistemas e você observou isso, ou então, né, você, né, nessa situação, o que é recomendado? Aqui é recomendado você fazer a partição. Fazer uma partição, tá? Com solventes de polaridade crescente. Então eu vou pegar o solvente, né? Primeiro eu vou fazer uma partição com o solvente hexano, que é um solvente mais apolar, e aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu extrato, né, hexânico, né, ou a fração hexânica. Depois, você vem aqui, ficou material remanescente, você vem para um solvente clorado. Pode ser clorofórmio, pode ser diclorometano. Vamos supor que eu vou usar o diclorometano, tá? E aí, aqui, você vai ter o extrato. Eu gosto mais do clorofórmio, mas tudo bem. Você vai ter um extrato aqui do diclorometano. E aí você vem aqui pro acetato de etila, tá? E aí você vai ter, e sempre com o que sobrar, né, do material. Você vai ter o extrato acetato de etila e por último, a gente costuma finalizar com butanol, tá? E aí você vai ter o extrato butanólico. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Você vai fazer placas de CCD, tá? Você vai fazer placas de CCD para todos esses substratos. E aí, qual é o critério para eu realizar a coluna? Você pode utilizar duas estratégias. Ou você, por exemplo, vamos supor que você tem um ensaio biológico. Você faz um ensaio biológico, você está buscando atividade antioxidante, você está buscando atividade antimicrobiana. E aí você pode começar pelo mais ativo, obviamente, ou você ainda não está monitorando biologicamente,
você vai começar por aquele que seja mais fácil a separação, ou seja, que tiver com uma placa com um perfil mais próximo desse aqui, ó, onde você consiga encontrar um bom sistema de separação. Então, normalmente, na fase normal, eu trabalhando aqui com fase normal, esses extratos aqui são mais fáceis de trabalhar. Quando a gente vai para o extrato acetato de etila e butanólico, fica bem mais difícil. Né? Então, às vezes, até o acetato de etila a gente consegue trabalhar na fase normal, mas com bastante dificuldade. Esse aqui, butanólico, praticamente impossível. Então, vamos supor que eu consegui, né, achar uma plaquinha legal e vou trabalhar com o extrato. Eu selecionei esse aqui. Ou você pode ter os dois. Vamos supor, você faz um ensaio biológico e você também faz a CCD. Então, vamos supor que um ensaio biológico, este extrato aqui, vou mudar a cor. Vamos supor que o extrato de cloro foi o mais ativo e também deu uma plaquinha, né, que está favorável para separação. Então, eu vou otimizar todo esse sistema de separação. E aí, vamos supor que eu testei várias placas, aí você faz 20 placas, 10 placas, você vai testando os sistemas, tá? E aí, você vai chegar num sistema inicial. Então, vamos supor que eu testei, né, fiz com acetato de etila e não ficou legal o hexano, aí eu fiz uma outra combinação aqui. Vamos supor que eu utilizei um sistema, tá, clorofórmio, metanol. Então, beleza. Achei o sistema clorofórmio metanol e a separação ideal, quando eu testei a proporção, foi de 7:3, um exemplo. Então, isso aqui, gente, eu estou fazendo projeções para começar a fazer a coluna, porque isso aqui tem que ser muito bem planejado para saber, né, quais as condições que eu vou preparar a minha coluna. Então, vamos supor que eu achei a melhor proporção foi clorofórmio metanol 7:3. Beleza. Aí, o que a gente faz? A gente não começa nessa proporção, né? Uma dica, né? Você pode começar, mas algumas pessoas preferem começar com um solvente um pouco mais fraco. Então, eu vou aqui começar no 8:2. Porque isso já me garante, né, uma separação melhor. E aí, o que a gente, né, um conceito bastante importante, que eu acho que eu não trabalhei com vocês na cromatografia, é o conceito de modo de eluição. Tá? Então, eu vou abrir aqui um outro quadro. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais um. Tá. Eu vou pegar aqui um outro cantinho aqui. Para trabalhar aqui com vocês o modo de eluição. Então, o modo de eluição, né, dentro da cromatografia, ela pode ser isocrática, ou ela pode ser em gradiente. Tá? Então, o que significa esse isocrático? O que significa o modo de eluição em gradiente? Então, aqui a gente tem a fase móvel. Tá? Então, eu posso fazer minha separação, por exemplo, a mais simples, utilizando o modo isocrático. Esse iso é o que? Significa igual. Ou seja, eu vou utilizar o mesmo sistema de solvente durante toda a separação. Então, se eu escolher aqui hexano acetato 8:2, vai ser fixo. Então, aqui você tem, né, a fase móvel, ela é fixa. Tá? Você escolhe um sistema de solvente e toda a sua separação você vai fazer no sistema de solvente que você escolheu. É o que acontece realmente na plaquinha. Na placa cromatográfica, a gente não tem muita escolha, né? A gente não tem como ficar mudando a fase móvel durante a separação. Bem, então, a fase, né, o sistema isocrático, né, ele é bastante prático. No entanto, se eu tiver uma mistura muito complexa, pode ser que ele não seja eficiente. Tá? Então, muitas vezes, quando nós vamos para a cromatografia em coluna, o que a gente faz? Nós utilizamos, né, principalmente quem trabalha com extrato, né, a não ser que você tenha 3 substâncias, às vezes você separa no isocrático, mas se tiver, o que não é o caso para a maioria dos extratos, a gente prefere trabalhar no sistema em gradiente.
Esse sistema em gradiente, a gente varia gradativamente a fase móvel. Então, eu vou aumentando a força da fase móvel. Eu começo com uma fase móvel mais fraca, de menor poder de arraste, e vou aumentando, né, gradativamente. Dentro da coluna eu vou mudando, essa composição da fase móvel. Normalmente a gente faz a mudança na composição da fase móvel no sistema em gradiente. Deixa eu tentar arrastar isso aqui mais para cá. Variando, né? A gente vai aumentando a proporção do solvente polar. Porque isso, se eu estiver trabalhando, gente, na fase normal. Então, na fase normal, quem é o solvente, quem é que determina a força de solvente? É esse aqui, tá? Porque esse metanol vai competir com a sílica. Então, vamos supor que eu encontrei um bom sistema, cloroformo e metanol, começa um pouco mais fraco, 8:2, e aí você vem depois e vai aumentando a proporção de metanol e diminuindo a proporção de cloroformo, por exemplo. Aí eu venho aqui depois 6:4, tá? 1:1, que é igual a 5:5, como vocês quiserem. Depois 4:6, 3:7, 2:8, 1:9. E aí a gente costuma finalizar as colunas na fase normal com 100% de metanol, independente do solvente que eu trabalhei na ilustração. Por quê? O metanol é o solvente mais utilizado para limpar a coluna, né, de sílica, porque ele é extremamente polar. Então, o que não saiu nessas outras frações, sai aqui no metanol. Aí você deixa como se fosse uma lavagem. Então, basicamente, a gente faz, né, com essa sequência. Então, você vai aqui, você começa 8:2, 7:3, ou você pode começar até 9:1, se for o caso, né? Ou então você pode começar ou com solvente orgânico puro, você pode começar aqui 10, né, para 0, aí começar 9:1, 8:2 e assim sucessivamente. Isso aqui, gente, isso aqui é o gradiente. Isso aqui é o que nós chamamos de eluição em gradiente. Então, isso aqui é eluição em gradiente, onde a gente vai variando gradativamente a fase móvel. Beleza? Então, vamos voltar lá para a aula de cromatografia em coluna. Então, a gente pegou, vamos supor, fiz a partição do extrato, né? Fiz o primeiro extrato, vamos supor que estava assim. Horrível o extrato bruto. Não tem condição de eu jogar isso aqui na coluna. Eu não vou separar nada. Eu fiz a partição com hexano, cloroformo, dicloro, acetilcloro, butanol. Beleza. Fiz plaquinha das 4 subfrações. Vamos supor, fiz um ensaio biológico e escolhi trabalhar primeiro com essa fração aqui, com diclorometano. Aí depois eu otimizei o sistema de solvente e achei essa proporção de solvente. Aí, claro, você vai simulando a placa, você faz esse gradiente simulando, né, qual vai ser o comportamento desse extrato nessas diferentes separações. E aí sim, quando eu estiver seguro de que eu encontrei um bom sistema de separação, é que eu vou partir para a coluna. Então, vamos aqui entrar na aula propriamente dita de cromatografia em coluna. Então, é uma técnica, né, muito utilizada, né, bastante simples. E normalmente, né, aí a gente fica na dúvida. Bem, vamos supor que eu tenho 10 gramas de extrato para fracionar. Né, sua fração, ou seu extrato bruto, ou sua fração tem 10 gramas. Quanto de sílica a gente deve utilizar? Qual é o tamanho da coluna que nós vamos utilizar? Então, isso tem que ver, essa questão da proporção. Porque senão, se você colocar muita amostra para pouca sílica, você também não vai ter uma boa separação. Então, você tem que avaliar isso. Então, normalmente, a gente estabelece uma razão de 1:100, né, para poder ter uma separação muito boa. Então, vamos supor que se eu tiver, por exemplo, 1 grama de amostra, tá, eu vou utilizar 100 gramas de sílica. Se eu tiver 10 gramas de amostra, aí fica inviável usar 1 quilo de sílica.
numa coluna. Então a gente tem essa razão de 1 para 10, mas assim, nem sempre a gente pode seguir isso, porque senão você vai ter que ter colunas gigantescas no laboratório e nem sempre você tem isso. Então, às vezes é melhor você fracionar. Poxa, eu tenho 10 gramas de amostra. Você pode fazer a sua coluna em 2 vezes. Não é o ideal, mas às vezes é uma solução. E aí, claro, essa sílica que nós utilizamos para a coluna é uma sílica de uma granulometria maior do que a sílica que nós utilizamos na plaquinha. Então, para CCD, só para vocês terem uma ideia da granulometria, a sílica que nós utilizamos para CCD, ela tem aspecto de um talco, né, ou de maisena. Já a sílica que nós utilizamos para a coluna, ela parece uma areia, é uma areia fina. Então, tem essas diferenças na granulometria. O cachorro resolveu latir. Fran, você quer participar da aula? Hein, minha filha? Isso aqui dá home office, né? Mas pelo menos não é o carro do ovo. Vamos lá. Bem, e aí, né, às vezes, né, se tiver um extrato bruto, você pode fazer um fracionamento prévio, mas já imaginando que você não vai ter grandes separações. E aí analisar os substratos. Bem, então as desvantagens, né? A separação às vezes é lenta, dependendo da quantidade de amostra. Já vi colunas durar uma semana. Você vai lá e começa a coletar, como você pode fazer coluna em algumas horas. Isso vai depender muito do tamanho da coluna que você está utilizando, da quantidade de amostra e também da sua velocidade de trabalho. A desvantagem é que se você deixar a sua amostra lá durante muito tempo, corre o risco de você perder alguns compostos que podem adsorver reversível na sílica. Então você tem que ter bastante atenção, se planejar para fazer uma coluna. Então, por exemplo, se você sabe que você só tem 2 dias de trabalho no laboratório, durante a semana, vamos supor, você trabalha de segunda a sexta, né? Não é uma boa ideia você começar uma coluna na quinta. Por quê? Pode correr o risco de chegar na sexta, você não ter concluído, e aí não é legal você deixar o final de semana sua coluna toda lá parada e continuar na segunda. Então, o dia D para começar uma coluna é segunda-feira, né? Isso para quem trabalha, né, de segunda a sexta, porque você tem a semana inteira, né, e às vezes é imprevisível. Às vezes você acha que uma coluna você vai fazer em 2 dias, às vezes você leva muito mais tempo, ou às vezes você acha que vai levar mais dias. Então você tem que se preparar também, se planejar para poder realizar esse experimento. Porque ali, às vezes, pode ser que você não tenha mais aquele extrato. Então você pode perder sua amostra se você não tiver um bom planejamento, se você deixar sua amostra muito tempo ali na sílica. Então essa questão de introduzir a amostra também é bastante crítica. Então, o que a gente faz, por exemplo? Posso fazer uma introdução da amostra líquida, né? Isso se a minha amostra for solúvel na fase móvel inicial, tá? Então, é a melhor maneira de você fazer a introdução da amostra. Então, vamos supor que a gente fez os testes, tá? E aí, eu vi que o meu extrato, o extrato que eu vou trabalhar, ele é solúvel na fase móvel inicial. Vamos supor que eu vou começar com equisano acetato de etila na proporção de 9:1, tá? Eu estou trabalhando no gradiente, isso falando, né, da eluição em gradiente. Então, gente, minha amostra tem que ser solúvel nisso daqui. Por quê? A minha amostra só é solúvel em metanol e você vai começar com equisano acetato de etila. Você pode solubilizar em metanol e colocar a sua amostra na coluna? Pensa aí, pausa o vídeo e aí eu vou dar a resposta para vocês. Bem, imagino que vocês tenham pausado o vídeo para pensar, e agora? Será que eu posso pegar a minha amostra, meu extrato, solubilizar em metanol e mandar a bala? Então, gente, vocês têm que pensar o seguinte, a gente está utilizando um gradiente, né, onde a polaridade aqui vai ser decisiva na separação. Se eu solubilizo minha amostra em metanol, tá? Se eu solubilizo ela em metanol. O metanol, ele é muito mais polar do que minha fase móvel. Então, obviamente, mesmo que o volume é pequeno, isso vai afetar o início da separação. Por quê? Eu estou lá trabalhando com 9:1 e aí eu estou com a amostra de metanol. Pode acontecer dos seus compostos precipitarem
quando eu colocar a fase móvel, porque ele está lá, ele é solúvel em metanol, ele não é solúvel na fase estacionária, ou na fase móvel. Beleza, coloquei. Na hora que eu adicionar a fase móvel, os compostos podem precipitar, né, e ele deixar de ser solúvel, então você tem esse problema. Outro problema é você alterar a polaridade. Então, se você altera essa polaridade, você pode comprometer toda a sua separação. Beleza? E aí, né, você fica imaginando, mas e Angélica, como é que eu vou? Meu extrato só solubiliza em metanol, mas eu vou começar a minha corrida com hexanacetato. Tem alguma solução? Tem. Você pode fazer o seguinte, né? É a aplicação na forma sólida, que a gente chama popularmente de fazer uma farofinha, né? Então, o que seria essa farofa? Deixa eu pegar aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar o seu extrato, tá? Então, meu extrato não é solúvel na minha fase móvel. Como é que você sabe? Você testa antes, né, gente? Você tem que testar. Você não pode colocar lá seus 10, 5 gramas, 50 gramas e arriscar, né? Dar tudo errado e você perder sua amostra. Então, você vai pegar aqui, tá? Você vai pegar o seu extrato. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que estar bem seco. Tá? Ele vai ter que estar bem seco. E aí você, né, adiciona o mínimo de solvente, vamos supor, o solvente mais volátil possível que solubilize sua amostra. Beleza, vamos supor que sua amostra também é solúvel em acetona. A acetona evapora mais rápido que metanol. Enfim, você vai solubilizar no mínimo de solvente. Porque quanto mais solvente você vai colocar aqui, mais trabalho vai te dar depois para você eliminar, no mínimo do solvente. Beleza, solubilizei. O que você vai fazer? Você vai adicionar o pó da sílica. Então você vai colocar aqui e vai colocar o pó da sílica, né? E aí você vai colocar, colocar o pozinho aqui da sílica até ele vai ficar tipo uma farofa, tá? Que a gente chama, né, popularmente de farofa, com aplicação a seco. Você vai colocando e aí, claro, né, o solvente vai ficando ali bebido até ele ficar, né, também não coloque muita sílica, porque se você tiver um ponto de aplicação muito grande também é ruim. Então você colocou aqui, bota na capela e vai deixando evaporar. Vai deixando evaporar, porque você já está fazendo uma dissorção prévia, né, da sua amostra na sílica. Você está impregnando sua amostra na sílica. E aí, quando isso tiver num aspecto de farofa, né, aquela farofa ali que a gente bota aquela gordurinha, né, ali principalmente ali quando a gente frita um toicinho, joga aquela gordurinha, fica naquele aspecto, só para vocês terem uma ideia. E aí, quando ele tiver completamente seco, né, o pozinho tiver um pó, né, bastante com bom escoamento, aí você vai aplicar esse pó, né, você vai colocar no topo da sílica, no topo da coluna. Então aqui a gente tem, né, aqui beleza, né, conseguir, só que isso, gente, não é rápido, então se planeje, não fica achando, principalmente se você solubilizar em metanol, não fica achando que você vai preparar a amostra de manhã e de tarde você já vai conseguir montar a coluna. Às vezes você tem que fazer isso no dia anterior, porque você tem que garantir que todo o solvente que você solubilizou a sua amostra tenha evaporado. Então, isso demanda o quê? Planejamento. Então, vamos supor, voltei no dia seguinte, fui um dia antes, fiz esse processo, né, tá lá sequinho, aí você vai pegar uma coluna. Então, quando você for preparar a coluna, né, antes de você começar a ver aquelas proporções, ver quantos gramas de amostra, você vai pegar a sua coluna e aí você vai fazer um teste, né, para não ser a coisa aleatória, para ver quantos gramas de sílica você vai precisar. Então, obviamente, você vai ter que preencher ela até uma determinada altura e você tem que deixar um espaço de reservatório do solvente. Você tem que ter aqui um reservatório para você colocar o quê? Para você colocar a fase móvel. Então, você não pode colocar a sílica até o tampo, porque onde é que vai ficar a fase móvel? E aí você pega a coluna sequinha, sem nada, bota a sílica seca, bota da coluna, bota um algodão aqui para tampar,
E aí você vai adicionando a sílica e você vai ver mais ou menos até a altura que você quer trabalhar. Beleza. Aí você retira essa sílica novamente e é interessante você pesar. Aí vamos supor que deu 200 gramas de sílica. Pronto. Todos esses dados, gente, é importante você anotar no caderno. Para que se você tiver que reproduzir aquela coluna, você sabe mais ou menos o que você utilizou. Então, beleza. Aí você já sabe, né, que você vai precisar de 200 gramas. Sua amostra tá lá sequinha. Aí vamos para montagem, né? Vamos para a montagem da nossa coluna. Beleza. Então, você já definiu qual é a fase móvel que você vai começar. Então, você vai preparar a fase móvel inicial. A fase móvel inicial, se você, né, estiver trabalhando aí com o sistema em gradiente. E aí você vai preparar um volume, né, um volume suficiente para começar a sua coluna. Sei lá, dependendo da coluna, normalmente pelo menos 100 ml, 200 ml, 300 ml, vai depender muito da proporção da sua coluna. Então vamos supor que eu vou começar com a minha coluna com hexano, acetato de etila, na proporção de 8:2. E aí, eu quero preparar inicialmente 200 ml. Poderia preparar 1 litro? Poderia, mas vamos supor que você precise que 1 litro seja muito, que você está lá eluindo esse mesmo sistema, e chega uma hora que não está saindo mais nada da coluna, você está desperdiçando solvente. Então, né, você começa com a quantidade e observa o comportamento da coluna. Né? Então, vamos supor, por exemplo, para empacotar, 200 ml costuma ser uma quantidade boa, mas é claro, vai variar muito a quantidade de sílica. Tá? E aí você vai ter o quê? Para 200 ml você vai utilizar 160 ml de hexano, tá? E 400 ml, 40 ml de acetato de etila. Você vai misturar essa proporção e aí você já vai ter um becker lá com a sua sílica, tá? Com seus 200 gramas de sílica. Vamos supor que você viu que 200 gramas. Aí você vai adicionar essa fase móvel e aí você vai mexer com o bastão. Você vai mexer, formando tipo uma suspensão, como se fosse, gente, quando a gente está na praia e aí você pega areia, né, você pega ali, por exemplo, um recipiente, um copo, e aí vem a areia junto com a água do mar. Naquele aspecto ali, né? Porque, obviamente, a sílica não é solúvel no solvente. E aí a gente realiza o empacotamento. Aí algumas pessoas me perguntam, Angélica, mas não seria mais fácil eu colocar a sílica seca na coluna e adicionar o solvente por cima? Sim, não, é mais fácil, só que o seu empacotamento ele vai ficar muito ruim, né? E aí você vai formar buracos, fica um caos, né? E eu já vi aluno de iniciação científica que chegou assim meio perdido, nunca tinha feito uma coluna na vida, e eu acho que o orientador não explicou direito, né, pra menina. E claro, a primeira coisa que eu também pensaria exatamente como ela, né? Se alguém me falasse, Angélica, faz uma coluna aí, tá? Eu ia colocar a sílica seca e ia meter o solvente por cima. Ela fez isso, né? E claro que ficou horrível, né? Formou buraco, foi uma tragédia a coluna da menina. E aí o orientador não deixou isso muito claro para ela, né? Que ela tinha que fazer esse procedimento, né? Então a coluna, gente, não é uma coisa que você manda o aluno fazer sozinho, sem ter ninguém para acompanhar, não. Para acompanhar, não. As minhas colunas eu precisei, a terceira, a quarta, sempre tendo alguém ali para me acompanhar, porque sempre é um desafio, a coluna sempre é desafiadora, né? Então, aí você tá lá com a sua coluna, bonitinha, coloca, né, ela no lugar que você não tenha que tirar do lugar, não vai ficar carregando coluna para cima e para baixo, preferencialmente dentro da capela, por conta da exposição do solvente. Aí você bota um algodão aqui, alguma coisa para segurar, né, a sílica, né? Aí às vezes fica um becker, que você bota um becker maior, você coloca, sustenta numa garra, e aí você vai, gente, isso aqui que é um samba, gente, é um samba, você vai pegar a sua suspensão, você coloca aqui um funil, recomendo muito que vocês coloquem um funil de uma abertura mais grossa, tá? E aí você vai colocando aqui, vertendo de maneira rápida, tá? Se você verter devagarzinho, o que vai acontecer?
a sílica vai ficar no fundo do becker e vai só descer solvente. Então você tem que girar com o bastão e virar com uma certa velocidade. Tá? Aí vai ficar parecendo água do mar, né, com um bocado de areia. E aí você vai abrir essa torneira, tá? E aqui vai descendo o solvente e a sílica aos poucos ela vai, ó, sedimentando, ela vai empacotando. Então a separação ela é muito importante, que esse empacotamento, né, que ele seja o mais uniforme possível para que a separação, né, seja mais eficiente. Então você vai fazendo isso até você conseguir transferir toda a sílica para a sua coluna. E você deixa o solvente correndo aqui até você ver que ele vai assentando. Então, assentou bonitinho, né? E aí é importante que a superfície dá, às vezes, um tapinha para isso aqui ficar retinho. Aí você vem e aplica a sua amostra. Ou, se ela for solúvel, como eu falei com vocês, se ela for solúvel aqui na minha fase móvel, beleza. Se ela for solúvel na fase móvel, tá? Eu vou aplicar ela líquida. Então, eu venho com a pipetinha, né? Tiro aqui, venho com a pipeta, tá? E vou colocar, gente, eu vou aplicar pelas paredes, tá? Vou colocando aqui bem devagarzinho e ela vai se depositando. Então, não dá um jato, tá? Você vai colocando devagarzinho, aí aos poucos ela vai o que? Ela vai assentando aqui. Então, aqui ela tá até... E aí você vem com a própria fase móvel e dá uma lavada nas paredes, tá? Lavou as paredes, assentou sua amostra, você vai abrir a torneira. Isso aqui, ela vai entrar, digamos assim, ela vai entrar um pouco na sílica. Quando tiver um filmezinho aqui que a amostra desceu aqui na sílica, aí você vem com adicionar muito devagarzinho a sua fase móvel inicial, tá? Aí você vai colocar aqui a sua fase móvel, tá? Bem devagar, tá? Aí você vem colocando também inicialmente com a pipeta de pastê. Não adiciona de maneira brusca, senão você vai revirar a sua amostra toda. Aí você vai prejudicar muito a sua separação. Aí você vem aqui pelas beiradinhas, colocando, né, bem devagarzinho. Isso aqui tem que ser muito... Essa parte é a parte mais crítica da coluna. Se você não fizer isso aqui direito, você pode comprometer sua separação. E aí pronto, você colocou sua fase móvel. E aí você vai né, deixar eluindo e você vai separar, né, um monte de tubinho de ensaio, de frasquinho. Então aqui você vai ter vários tubinhos de ensaio. E é importante que eles estejam numerados, tá? 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Bota a etiquetinha, deixa tudo organizadinho. E aí você vai coletando, tá? Então aqui você coleta no 1, encheu 1, coloca 1 para cá, vem o 2 e assim sucessivamente. Bem, mas Angélica, minha amostra não é solúvel, eu fiz a farofa. Aí você vai, né, vou mostrar aqui para vocês, você vai pegar a sua coluna, vai empacotar do mesmo jeito, tá? Vai fazer o mesmo empacotamento ali com a sílica, tá? E aí você vai pegar o seu pozinho, a sua farofa, tá? Então aqui você tem a sua amostra que tá tipo um pozinho. Aí é mais fácil, né? Você vai, às vezes com funil fica melhor, mas você vai pulverizar ele aqui, né? No topo, ou seja, você deixa descer bem a fase móvel. Quando a fase móvel tiver, né, bem aqui no limite, aí você vem com o seu pozinho, tá? Deixa um pouquinho de solvente aqui. Você vai adicionar todo o seu pozinho. E aí depois você vem e devagarzinho, do mesmo jeito, completa com a fase móvel, tá? Então sua amostra fica mais ou menos aqui. E aqui vem a fase móvel. A fase móvel que você vai trabalhar inicialmente. E aí a fase móvel vai passar, né, por dentro da sua amostra e vai realizando a separação. E aí você tem lá com o seu sistema 8:2. E aí, gente, você vai coletando, mas aí você vai perguntar, mas às vezes as suas substâncias são coloridas, você enxerga na coluna descendo bandas, mas não é o caso da maioria. Então você não tem um detector no olhômetro. Então, como é que eu vou saber
se está separando, como é que eu vou saber se essa fase móvel já está fraca, já não está eluindo mais nada? Aí, gente, que entra a plaquinha. Por isso que CCD, assim, pra gente, ela é fundamental. Então, você vai pegar todas as frações aqui, ó, 1, 2, 3, 4, todos os tubinhos, e você vai fazer plaquinhas no sistema de solvente que você escolheu, tá? E aí você vai fazer plaquinha e ver o que é que está acontecendo, tá? O que é que está acontecendo dentro da sua coluna. Então você vai fazer as plaquinhas. Aí aqui é importante que você saiba, aqui é a fração 1, aqui é a 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é a 5. Você vai eluir no mesmo sistema de solvente e você vai monitorar o que está acontecendo com a sua coluna através da CCD. Aí você vai ver lá. Às vezes a primeira, a segunda não sai nada, que está saindo solvente, aí às vezes sai uma besteirinha aqui, tá? Aí às vezes sai essa besteirinha aqui, com outra coisinha aqui, tá? Enfim, né? Às vezes você precisa fechar a torneira e fazer a plaquinha para tomar uma decisão. Será que está na hora de mudar a fase móvel? Quando é que está na hora de mudar a fase móvel? Quando não estiver saindo mais nada, né? E aí, como é que eu sei isso? Fazendo placa. Então, é trabalhoso. Então, vamos supor que você está nesse sistema. Aí você sempre repete o último ponto, porque para eu saber, né, se o 5 é igual ao 6, então aqui você vem aqui, coloca mais os pontinhos. Aí aqui, repetiu 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí você vai observar essa plaquinha aqui. 5 tá assim. O 6, vocês vão ver que a ladeira vai descendo. O 7, tá? O 8. Aí vamos supor, não saiu nada no 9, nada do 10. Existem duas hipóteses. Ou a amostra está muito diluída, porque também é chato fazer, porque aqui você está passando solvente. Então você tem que fazer os spots e aplicar muitas vezes, várias vezes, para poder você conseguir enxergar ela na CCD. Ou é porque realmente, ó, esse sistema hexanoacetato 8x2 já não está saindo mais nada, ele já não está mais arrastando. Então, quando isso acontecer, o que você vai fazer com o gradiente? Você vai aumentar a força. Então, se nós estávamos numa proporção de 8:2, eu vou aumentar de 7:3, tá? Para ver se nas próximas sai alguma coisa. Então, sempre monitorando com plaquinha. Eu vou preparar 1 litro de 7:3? Não. Você vai preparar uma quantidade menor e vai observar. Então, quanto estiver saindo, você vai mantendo. Não está saindo mais, aí você vai 6:4 e vai tendo esse feeling. Tá? Sempre monitorando por placa. Por isso aqui, gente, coluna é muito trabalhosa. É muito trabalhosa. Tá? Então, vamos voltar para a nossa aula, para os nossos slides. Bem, aí eu já falei com vocês, né, que a gente pode aplicar na forma líquida ou na forma sólida. O que mais? Aqui tá mostrando um esqueminha, um desenho muito melhor que o meu, né? Eu ainda estou me adaptando com a mesa digitalizadora, gente, minha letra já é péssima. Então aqui tá vendo se tem sua coluna empacotada, aí você, né, adiciona a sua amostra aqui, e aí você vai, né, observando, adicionando o solvente e aí a separação. Queria que toda a coluna fosse como está nessa ilustração. Tá? E aí você vai coletando, né? Elas vão descendo, vai descendo primeiro o amarelinho, aí depois o vermelhinho e depois o verdinho, né? Isso aqui, gente, é só de animação. Na prática não acontece tão bonitinho como tá aqui, mas só para vocês entenderem, tá? Então, esse vídeo, né, ele mostra aqui, né, como é que é um empacotamento, esses detalhes mais técnicos que eu passei para vocês, mais práticos. Column chromatography is a reliable method for purifying mixtures and obtaining desired products in high purity, based on differences between retention of the mixture components by the column.
Generally, the stationary phase used to build up the column is silica, and the mobile phase is very often a mixture of relatively non-polar solvents such as hexane and ethyl acetate. The quality and integrity of the column is essential in determining the efficiency and accuracy of separation. Packing your column well is crucial in obtaining pure components. This can be done in the following way. Plug a glass column with a small amount of cotton wool, around 1.5 to 2 centimeters high. Measure around 125 to 150 milliliters equivalent of silica in a 250 milliliter beaker. This should be enough to produce a column of around 20 to 25 centimeters high. Prepare your solvent mixture and mix well in a large conical flask. Around 200 milliliters should be enough to start off with. Prepare a slurry by adding a sample of the eluent to your silica. Mix rapidly with a glass rod and pour gently into the glass column. Open the column tap and allow the solvent to start flowing into a flask below. Start slapping the glass column firmly but carefully to help packing and to ensure absence of air bubbles. Keep on loading the silica slurry while you do this. You can prepare a column slapper by cutting a short piece of rubber tubing and tying the ends with a cable tie. Once all the slurry has been loaded, run the solvent through the column around 5 to 10 times using a hand pump to compress the silica column. Once this is done, you can test the surface of the column to ensure good packing by gently lowering a flattened rod onto the top of the column, taking care not to disturb the surface. Run the solvent down to the surface of the column and close the tap. It is important not to expose the silica to air, but maintain a very minute amount of solvent just above the surface. Using a pipette, gently add your sample to the surface of the column by pipetting the crude mixture along the sides of the column glass. Keep a small amount of your sample as a crude reference at this point. Once all your sample has been added, pipette a minute amount of eluent to ensure all your sample has reached the surface. Run down just a small amount of the solvent through the column by opening the tap. Once all your sample has entered the column's surface, but there is still a minute layer of solvent above, add another pipette of eluent. Run down the solvent slightly further to ensure all the sample has entered the column. Next, begin to pipette your eluent until a significant amount of solvent has been added. Fill the column with the rest of the eluent. Prepare a test tube rack with a considerable amount of clean test tubes. Open the tap and adjust the flow rate to give a regular flow, which is not too fast and not too slow. Around 5 to 7 minutes for a test tube should be sufficient. Filling them to around 3/4 of their capacity is enough.
Once around 10 to 12 test tubes are filled, prepare a wide TLC plate and mark starting points for each of the test tubes and another spot for your crude mixture. Spot samples from each test tube and run the TLC. Once you develop this, determine whether a fraction of your mixture is eluting out or not. You can also analyze samples through GC for more accurate determination of purity. The ends of each fraction should ideally be checked in this way. Once the series of test tubes in which your product fraction elutes out is collected and you are sure that the contents are pure, pull the test tubes into a large round-bottomed flask and evaporate off most of the solvent. You can then subsequently transfer to smaller flasks as necessary as you go along. Always ensure your column is well packed before starting the run. Do this by slapping the column well during preparation and testing the surface gently with a flattened rod. Be careful to remove any air bubbles from within the column before starting the run. Never let the column dry at any point, as this will lead to infiltration of air and rapid cracking of the column. Take care to maintain the integrity of the column surface. Be gentle when pouring solvents by pouring against a glass rod along the sides of the glass column. If the surface is disturbed before having started the run, you can create a vortex with a glass rod and repack the top by slapping and compression. Alternatively, you can use some sand to cover the top and allow for better protection. Ensure that all your loaded sample enters the column before refilling the column with eluent. This would otherwise lead to spreading of the crude mixture throughout the entire portion of eluent added, and lead to both loss of product and poor separation. Make sure not to let test tubes overflow during the run. This can not only cause a mess, but also result in loss of your product if the product fraction is eluting out. Bem, esse vídeo, né, ele mostra pra gente, né, um passo a passo aí na coluna. E outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês. Beleza, eu tô fazendo minha coluna, tô monitorando com plaquinhas de CCD. Bem, e o que a gente vai fazer? Quando a gente finalizar nossa coluna, a gente vai fazer o que nós chamamos de agrupamento. O que é esse agrupamento? Nós vamos juntar as frações que são iguais, né? E como é que eu vou saber isso? Através da CCD. Por isso que nós precisamos fazer a plaquinha de todas as frações. Deixa eu achar aqui um espaço para a gente desenhar melhor. Então, você vai, né, a gente pega aqui, vou pegar esse aqui que tá mais grossinho, que é melhor. Então, eu vou fazer as placas com todas as frações, tá? Então, aqui. E essa parte do agrupamento, gente, ela é bastante, uma das mais desafiadoras, porque muitas vezes a gente fica na dúvida quais frações a gente deve agrupar. Porque o que for igual, né, a gente reúne para obter até uma maior quantidade, se a gente tiver, por exemplo, já isolando alguma substância. Então, eu tenho aqui os pontinhos. Aí aqui eu tenho a fração. Fração 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sempre a gente repete, né? Anterior. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí repete a 11. 11, 12, 13, 14. Vamos supor que a gente foi até a 14. Aí a gente, né, vai observar como ficaram essas placas, né, seja através da análise ultravioleta, ou utilizando o revelador, ou ambos, né, então é bastante importante. Eu vou colocar uma cor, vou tentar simplificar aqui. Vou pegar aqui, aí aqui vamos supor que não saiu nada na primeira,
Aí já saiu. Como a gente está partindo do pressuposto que a gente está usando fase normal, o que vai acontecer? Os compostos que vão sair primeiro na fase normal são os compostos mais apolares. E os compostos apolares, eles vão eluir mais na placa, eles vão ter maiores RF. Por quê? Porque eles vão ter menos afinidade com a sílica. Então, quando a gente começa a coluna, a gente não começa com a fase móvel mais fraca, e aí ela vai arrastar quem é mais apolar. Então, isso é o resultado que a gente tem, tá? Da plaquinha. Vou pegar esse aqui que é mais grossinho, que fica melhor para fazer os spots. Então, vamos supor aqui, aí eu pego aqui a 3, tá? Aí a gente vai observando isso aqui. Aí a gente vem aqui. Quem dera se toda a placa fosse assim, gente. Então, basicamente, né, aqui pode ter, já fiz coluna de mais de 200 frações. Né, eu simplifiquei aqui a quantidade. Então, uma coisa muito importante é o agrupamento. Né, quais são as frações que eu vou reunir? Então, o nosso objetivo é purificação. Então, quem for idêntico, obviamente, a gente reúne, e quem não for, a gente vai ter que avaliar. Então, como é que eu faria o agrupamento? Ou seja, você vai juntar esses tubos, vai concentrar no rótulo evaporador e vai ter substratos. Então, aqui, tá vendo? O grupo 1, né, a fração 1, 2 e 3, elas estão idênticas. Então, nós vamos colocar ela num tubo. Então, a fração 1, ela vai incluir, aí eu vou colocar sempre parênteses, é importante vocês identificarem isso no caderno. Ela inclui os tubos de 1 a 3, tá? Aí vamos agora para o próximo grupo. Aí aqui, quem é que tá igual, ó? Tá vendo? Esses três aqui, o 4, 5 e 6. Então, eu vou juntar esses aqui. Já vai me dar um outro grupo. Então, você pode chamar isso aqui de F2, que vai ser 4, 5 e 6. De 4 a 6. Tá? Aqui acabou que os números, né, eu fiz mais pontos. Aí, esse outro grupo aqui, vamos colocar de cores diferentes. Aqui já tem um outro grupo, ó. Esses dois são iguais, tá? E até aqui, tá? Então, aqui seria uma fração 3. E aí, porque aqui acabou que eu coloquei a mais. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui foi até a 6, né? E aí veio aqui 7 e 8. Aí você coloca aqui, sei lá, 7 e 8. Aí aqui a gente já vem para um outro grupo. Então, aí esse grupinho aqui, ó, tá mais igual, a gente reúne, tá? E aí você já vai aqui pro F4. Aí vamos supor ali tem mais 4, vamos colocar de 9, tô chutando, sabe? A 12. E assim sucessivamente. Então você vai formando aqui os grupos de acordo com o perfil da placa. Então você já tem esse grupo aqui que é igual, ó. E aí você vai colocar o F5. Vou pegar uma cor mais intensa aqui. Tá? Aqui vamos sinalizar aqui o F5. Então F5, vou chutar aqui de 13 até 16. Aí você já vem aqui e vai pegar esse outro grupo aqui, né? Que esse aqui é repetido do de lá, né? Aí você pega esse outro grupo aqui, o F6, aí você vai colocar lá 17 a 19.
e assim sucessivamente. Então, o que você vai fazer? Você vai juntar isso aqui, vai concentrar no rotoevaporador, e aí você vai fazer uma outra placa, e aí você vai repetir a placa depois do agrupamento. Porque agora aqui, às vezes é difícil agrupar por causa da diluição. Aí você vai, novamente, repetir essa placa com as 6 frações, né? A gente juntou em 6, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu vou colocar o que eu chamei de F1, F2, F3, F4, F5 e F6, né? Pronto. E aí a gente observa agora como é que ficou as nossas plaquinhas, tá? Então, o que é esperado? Que elas reproduzem. Então, que o F1 fica aqui com esses 4 pontinhos aqui em cima. O F2, né, tinha só esses 2 pontos aqui. O F3, ele tinha isso aqui, tá? E aí a gente vem aqui, o F4, esses 2, o F5 aqui, e o F6, só isso aqui. Então, a gente vai observar um resumo disso tudo nessas frações. Caramba, não purifiquei nada. Todos eles têm mais de uma substância. Então, você pode escolher ou trabalhar com todas as frações para o isolamento. Ó, esse aqui, né, preferencialmente, você trabalha onde tem menos. Então, aqui, teoricamente, tem 2 substâncias, tá? Essa F2 aqui tá legal para começar a trabalhar, e a F4, que tá menos complexa. Então, a gente começa com a menos complexa. O que eu poderia fazer? Ou eu poderia fazer uma outra coluna pequena, aí eu vou ver a massa, vou ver quantos miligramas eu obtive dessas frações, dessa fração 4. Então, você pode optar ou para CCD preparativa, ou você pode fazer mais uma coluna menor, para você tentar separar esse composto desse composto. E assim sucessivamente. Então, às vezes, uma coluna matriz lá do extrato bruto, ou de uma fração mais complexa, pode gerar aí 30, 40, 50 colunas, né? Então, esse aqui, gente, bem-vindo ao mundo do fitoquímico clássico. A vida de quem trabalha com fitoquímica clássica é essa. É fazer coluna, isolando, purificando, até, né? A alegria da gente é ver isso aqui, ó. É ter uma plaquinha com apenas um pontinho, né? Que é um indício que eu tenho a amostra purificada. Então, a nossa alegria é isso aqui. Tá? Quando você encontra isso, nossa, a gente fica feliz na vida. É um grande indício que a substância está pura. Mas não é garantia, porque eu posso ter compostos que estão batendo o mesmo RF. E aí, a gente pode fazer isso. Ou eluir nessa placa em vários sistemas de solvente para ver se tem alguma coisa aqui de baixo, ou, quando você tem disponível, você vai para o HPLC e ver se esse ponto está sozinho ou se ele está, infelizmente, acompanhado, tá? Então, a gente quer saber, né, se essa substância está pura ou não, tá? Então, será que isso aqui está puro? Eu não vou mandar isso aqui direto para uma técnica de identificação com a ressonância, porque pode ser que tenha mais compostos. E aí, o custo de muitas técnicas de identificação é bastante elevado. Então, eu primeiro tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter certeza que ele está puro, para poder proceder às próximas etapas de identificação dessa substância. Então, a vida, gente, é uma vida que eu não quero mais para mim. Eu já cheguei a essa conclusão, tá? Já fiz muita coluna na vida e, assim, não é fácil. Eu vou mostrar aqui para vocês, assim, eu fiz uma promessa, olha, no mestrado eu trabalhei com muita coluna, foi basicamente o mestrado todo. No doutorado eu não vou fazer coluna, beleza, né? Fui trabalhar mais com a parte analítica, né, de produto natural, mas infelizmente, quando eu cheguei na Áustria para poder fazer meus experimentos, eu estava com bastante extrato para poder fazer a parte quantitativa.
Aí, meu orientador lá na Áustria falou, a gente vai isolar os padrões. Ai, gente, eu só faltei morrer. Eu falei, você jura que você vai me botar para fazer coluna, coisa que eu não queria fazer de forma alguma no doutorado, mas é isso, né, gente, expectativa e realidade. Então, eu trouxe aqui para vocês um fluxograma do isolamento que a Angélica prometeu o que não ia fazer mais na vida e teve que fazer durante um bom tempo, tá? Então, aqui nós tínhamos extratos, né, da lípia. A lípia, gente, ela é uma exceção, assim, o extrato bruto dela é muito tranquilo, a composição bem tranquila, então você pode colocar ela direto na coluna, ela separa. Mas isso, gente, não é a regra, né? Não é a regra mesmo. Então aqui eu estou mostrando para vocês o fluxograma. Então eu tinha um extrato metanólico, né? Que foi preparado com metanol 80%, onde nós utilizamos 540 miligramas de extrato. E aí eu vou daqui a pouco mostrar para vocês, né? Um outro tipo de cromatografia que eu utilizei com meus extratos, foi através da Cefadex, mas o princípio é o mesmo, essa questão de organização, tá? Então aqui tem um resumão, né? Eu fiz a coluna, né? A coluna 1, e aí, né, a gente tem as frações, e das frações a gente, né, aqui onde eu obtive as substâncias, então aqui é um resumão, tudo que está em verdinho aqui foram as substâncias que eu obtive, quantos miligramas, olha, né, aqui a gente parte de 15,40, isolei 0,7, 1,3, 4, né? Aqui foi mais generoso, 15 miligramas, 8,9 miligramas. E aí, lá com um laboratório com maiores recursos, a gente fez o LCMS de todas as amostras antes de escolher, né? Ao invés de fazer plaquinha, a gente fez a cromatografia líquida acoplada a massas para fazer uma triagem de por onde começar, né? Então aqui as minhas colunas, né? Como é que ficavam os cromatogramas, tá? E aí a gente tem essa coisa aqui bem complexa, né? Eu peguei aqui esse extrato, né, com 800 miligramas e fiz uma coluna, tá? E aí eu reuni, né, juntei esses substratos e fui fazendo mais fracionamentos, tá? Até chegar aqui, tentativa de sílica. Então a gente organiza, gente, através de fluxogramas, todo o trabalho para saber depois como é que você chegou naquela substância. Então isso você vai ter que escrever no seu trabalho. E aí, como eu falei com vocês, é a CCD que a gente utiliza para monitorar. Então aqui, tá vendo, mostrando, né, depois eu tive que organizar quanto eu tinha, quantos miligramas de cada extrato, e aqui o perfil das plaquinhas. Então a plaquinha aqui revelada dentro da câmara de ultravioleta, no comprimento de onda de 254 nanômetros, né, aqui no comprimento de onda de 366 nanômetros, e aqui eu revelava ela com vanilina sulfúrica, tá? Então, a gente sempre coloca no início o extrato de partida, né? E aí a gente vai vendo como é que ele vai fracionando. Tá vendo que não é bonitinho como eu desenho lá no quadro? Tudo bem que meus desenhos não são lá essas coisas, né? Então, às vezes a gente encontra isso aqui. Quando você vê isso aqui, gente, nem vai. Isso aqui você não vai conseguir separar. Esses arrastes aqui são horríveis, né? Então, a gente vai onde tem uns pontinhos mais definidos, umas bolinhas assim, mais definidas que a gente tem mais chance. Então, aqui eu fui colocando o que é que eu fiz, né, o que eu coloquei, né, colocar junto com esse extrato 6, né, put together, lá eu tinha que escrever tudo em inglês, né, para me comunicar com eles, todas as minhas anotações, aqui mais extratos, né, a gente faz as plaquinhas e coloca aqui todas as observações, é importante que você tenha a massa, né, a quantidade de todas as amostras, até porque isso aqui define uma decisão, tipo, essa aqui tem 0,1 miligrama, eu não vou mexer com isso aqui, 0,1 miligrama não dá para fazer nada. Então é melhor eu investir meu tempo em frações aqui onde eu tenha 200, onde eu tenha uma maior quantidade de amostra. Então aqui eu sinalizei, né, as que eu selecionei para trabalhar. Então qual é o critério? A quantidade, né, e também o grau de pureza aqui dentro da plaquinha de CCD. Então vocês vão ver que a gente injetava tudo no HPLC para dar uma olhada, o que vai para ressonância. Então algumas, né, eu selecionei, mandei para ressonância para a gente ver. Então aqui, ó, essas aqui, né, tudo para enviar para ressonância, para realizar a identificação, tá? Então a gente vai fazendo todo esse monitoramento, né? Então aqui de outro extrato já, e aí você vai vendo aqui as colunas que a gente vai fazendo. Então a gente tem que fazer todo esse monitoramento aqui, mais plaquinha, né? Então basicamente a vida da gente é fazer placa, que mexe com coluna, com isolamento, é fazer placa aqui, né? Mostrando um pouco do resumo dessa parte de isolamento. Isso tudo para obter padrão, né? Todas substâncias conhecidas. Aqui já tem umas mais bonitinhas aqui. Tá vendo que você vai chegando, vai purificando. Aí quando você vê isso aqui na placa, ó, você já fica mais animado, né? Aqui tem duas, né, majoritárias. Aqui tem uma, talvez, alguma outra impureza,
né? Então a vida da gente é isso, gente. Na hora de fazer coluna, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para mostrar para vocês no meu fluxograma de trabalho. Pronto, aqui também, né, mais outras frações que eu trabalhei, né, e aí a gente vai vendo aqui alguns reveladores. Eu gosto, a vanilha fica bonitinha. Ok, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, né, como a gente organiza esses dados. E aí, nós agora vamos falar de uma outra cromatografia, que é a cromatografia em gel, tá? Então nós utilizamos, né, a sílica, que é muito comum, mas aquela coisa, eu vou separar compostos que sejam muito polares, não é uma boa ideia usar a sílica. Então a cromatografia utilizando géis como Cefadex G50, Cefadex LH20, né? Eu usei mais a LH20, é uma cromatografia que nós chamamos por exclusão molecular, ou seja, vai separar de acordo com os tamanhos. Claro que a polaridade ali vai interferir na separação, mas também a questão do tamanho das moléculas. Então, eu usei muito isso no mestrado, foi o que me salvou, porque eu tinha compostos extremamente polares que não tinha a menor condição de separar na sílica, né? Ficava tudo grudado, ficava horrível a separação e não conseguia isolar praticamente nada. E a solução, né, encontrada foi o gel de sílica, que só no finalzinho a gente teve acesso, né, e a vantagem é que é um material reutilizável. A sílica eu não consigo reutilizar, né? Depois tem que fazer um processo de recuperação, mas muitos laboratórios acabam descartando. E o gel não, o gel você terminou de eluir, a amostra sai completamente, você praticamente não tem perda de amostra e você reutiliza durante muito tempo. A desvantagem é porque é extremamente caro, tipo 100 gramas deve estar aí uns 4, 5 mil reais. Mas assim, você usa muito, se você for cuidadoso, você utiliza bastante. Deixa eu ver se eu acho algum outro canto aqui no nosso quadro para a gente falar o sistema de permeação. Então a gente tem aqui, né, uma coluna, tá? E a gente vai empacotar, gente, ele parece realmente um gel. Então, sabe, lembra do preparo da gelatina? Né? Como é que a gente prepara a gelatina? A gente, né, solubiliza, claro que aqui a gente não vai usar água quente, mas você pega o solvente e você coloca ali em contato com esse gel, né? E aí você vai ter diferentes tamanhos. Esse gel, a depender do solvente que você utilizar, ele vai ter poros maiores ou menores. Então, a gente faz o empacotamento do mesmo jeito que a gente faz o empacotamento com a sílica, a gente faz com a Cefadex. Então, a gente pega aqui a Cefadex, tá? Que tá ali o pozinho, bonitinho. E aí, a gente vem aqui e escolhe a fase móvel. Então, você vem aqui e coloca a fase móvel, né? Aí você vai ver né, o que é mais empregado. Às vezes você pode utilizar metanol puro, às vezes você pode utilizar metanol água 1:1, né? Vai depender da solubilidade das suas substâncias. Então, se o seu extrato ele é solúvel em metanol puro, você pode fazer em metanol puro. Lá na Áustria, alguns extratos eu utilizei metanol puro, não fiz gradiente nem nada, tá? E as amostras mais polares eu utilizava o sistema metanol-água na proporção de 1:1. Então você vai, né, colocar aqui a fase móvel, vamos supor que você usou metanol, água, tá? 1:1. E aí você vai fazer o mesmo empacotamento e vai adicionar aqui, né, na coluna, bonitinha, tá? E aí você empacotou. Você vai aplicar a amostra aqui não tem opção de colocar ela sólida, tem que ser líquida. Então, por isso que, às vezes, uma das coisas que vai determinar a escolha da fase móvel é a solubilidade da amostra. Então, eu vou ter que pegar, ver a solubilidade do meu extrato. Então, se meu extrato for solúvel em metanol puro, beleza, posso usar metanol puro. Se meu extrato não solubilizar metanol puro, se ele for mais polar ainda, que foi o caso de algumas amostras que eu tive, que tinha alguns flavonoides glicosilados, eu utilizei metanol água 1:1. Tá? E aí você vai fazer a aplicação. Aqui só dá para fazer a aplicação líquida, não dá para fazer farofa. Então eu fui lá, você adiciona, né, a sua amostra. Né? Aqui vai ter que ser líquida, não tem jeito. E depois você vai vir com
Aí você vai fazer aquele mesmo esqueminha, abrir a torneira, ela vai entrar, né? Ela vai aderir aqui a Cefadex. E aí depois você vem, né, e coloca cuidadosamente a fase móvel, tá? Do mesmo jeito lá que você fez com a sílica. Então isso aqui é igual. E vai coletar as suas frações. A questão da Cefadex, né, o princípio de separação dela, ela é diferente, aqui a gente não faz gradiente normalmente, né, ele é praticamente, a gente corre num sistema isocrático. Então como é que acontece a separação? Nós temos como se fosse, tipo um gel, tá? Que, claro que você não vai enxergar a olho nu, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, mas a olho nu a gente não enxerga o empacotamento desse gel. Então, a depender do solvente, do tipo de Cefadex, você vai ter isso aqui, tá? A olho nu parece ser uma estrutura compacta, né, mas ele tem orifícios. E aí, os compostos vão separar de acordo com o tamanho. Então, beleza. Aí, para ilustrar didaticamente, eu vou colocar aqui, vamos supor que eu tenho uma mistura com 3 compostos. Eu tenho esse composto amarelinho, tá? Eu tenho esse, vou colocar a cor para contrastar, esse aqui de tamanho um pouco menor, verdinho, e esse pequenininho aqui, que eu vou colocar aqui, tá? Então, vamos supor que eu tenho esses 3 compostos. Bem, o que vocês acham? Quem vocês acham que vai descer primeiro? O maior ou o menor? Qual vai ser a ordem de diluição? Eu vou separar primeiro, vai sair primeiro da coluna os compostos maiores ou os menores? Quiser pensar, pausa o vídeo, que daqui a pouco a gente discute. Bem, se você pausou o vídeo, eu vou agora explicar para vocês. Muitos acham que separa primeiro os menores, né, e depois sai os maiores, né? Primeiro raciocínio, quem raciocinou dessa maneira, né, é bastante comum, mas é exatamente o contrário, tá? Sai primeiro os compostos maiores e por último os menores. Aí vocês perguntam, mas Angélica, por quê? Né? Se é separação por tamanho, o que acontece? Quando eu tenho um composto maior, o que vai acontecer? Ele é tão grande que ele não vai caber em boa parte desses orifícios aqui. Então, o que vai acontecer? Ele tende a passar direto, tá? Mais indiferente pelo gel. Então, ele sai aqui. Seguido do composto, né, de peso intermediário, que aí o intermediário ele vai caber em alguns orifícios, mas em outros não, tá? Então, esse verdinho aqui, que é o intermediário, ele vai sair aqui. E o pequenininho, esse de menor tamanho, ele, justamente por ser menor, ele vai demorar mais tempo nesse trajeto, tá? Ele vai demorar mais tempo nesse trajeto, por quê? Porque ele vai caber, tá, na maioria dos orifícios. Então, ele vai passear mais, digamos assim, dentro do gel. Então, ele vai sair aqui por último, tá? Então, a ordem de eluição. Esse aqui é o que sai. Esse é o terceiro, tá? Esse aqui é o intermediário, é o segundo. E quem vai sair primeiro são os maiores. Esse aqui vai sair primeiro. Então, resumindo, como é a ordem de diluição? A ordem de diluição é decrescente. Então, resumindo, sai primeiro os compostos maiores, né? E, obviamente, né, os de maiores peso molecular. E sai por último os compostos de menor volume, né? Que aí, nesse caso, normalmente, menor peso molecular. Então, é essa a ordem de diluição da Cefadex. A Cefadex tem separações, assim, incríveis, né? Hoje, se eu fosse voltar a trabalhar com isolamento, eu não abriria a mão
da Cefadex. Eu utilizei muito, aquelas minhas colunas que eu fiz lá na Áustria foram todas, graças a Deus, Cefadex. Eu fiz uma ou outra com a sílica flash, né? Corro da sílica. A gente tem um trauma de coluna com sílica. Então vamos ver esse videozinho aqui que ele vai mostrar pra gente, né? De maneira didática. Foi feito com a Cefadex G50, mas existem, né, diversas Cefadex. O princípio é o mesmo. Então vamos lá. We're starting with gel filtration medium. This is Cefadex G50. The number here gives you an approximation of the size exclusion. So this is will exclude proteins above 50 kilodaltons, 50,000 molecular weight. Inside is a white powder. In this beaker I put 9 grams of the G50 powder, and I swelled the powder overnight using this Tris buffer, 30 millimolar Tris buffer, pH 8.0. You can see that the 9 grams has swollen up to a volume of about 90 milliliters, almost 10 milliliters per gram of solid. Now we're going to gently stir the gel. It's important not to stir this too vigorously. Don't mechanically stir this. That can break your gel particles up into very fine dust, which will impede your flow rate in the column. So this is making a slurry. I'm using a sawed-off pipette to transfer my slurry to the column. For gel filtration, I want a fairly tall gel bed. So I'm trying to mostly fill this column. And excess buffer will drip out the bottom. So here you can see the drips coming out the bottom. Gel bed is starting to settle a little bit. Gel bed is right here. I'll add a little more buffer so that it doesn't run dry at the top. So I'm gently adding a little buffer to the top. This looks great. You can see the gel bed is fully settled here. There's a little bit of buffer on the top. I've capped the bottom right now to keep it from going dry. I'm going to put a mixture of 2 molecules onto the column. Blue dextran is a very large molecule. It's a polysaccharide. Molecular weight about 1 million. Fluorescein, on the other hand, is a small molecule. Molecular weight about 350 grams per mole. I chose these 2 molecules because they're nicely colored, so I'll be easily able to see the separation visually as they go through the gel filtration. I've drained the buffer, so now there's no residual buffer on top of the gel, and I've made a mixture of a total of 0.8 milliliters, 400 microliters of the fluorescein, 400 microliters of the blue dextran. Nice green color. I'll separate these on my gel. For this size column, this is getting near the maximum I would put on the column. I'm using a Pasteur pipette to gently load my material onto the column without disturbing the gel bed. So here you can see the blue molecules, the large molecules, are moving faster through the gel. So I'll hope that I can get a complete separation between the blue and the yellow. Now the excess on the top of the gel is all soaked in. So I'm adding buffer very carefully to the top of my gel filtration column. I'll just add a fraction of a milliliter first to help get everything into the gel before I add a large volume of buffer. So now the separation is proceeded somewhat. I'm going to try to add a decently large volume this time of buffer on the top. About a milliliter would be great. If I do this well, then the buffer that I put on the top remains colorless
because all the colored molecules have already gone into the gel. Alright, now you can start to see a little colorless layer on the top. That's perfect. All the colored molecules are in the G50 and they're starting to separate quite nicely. The yellow molecules are up here, the blue are down here. Still got a little overlap. So I may have overloaded this column, but we'll see. I'm hoping that before the blue molecules elute that they'll actually be separated from the yellow, but it's going to be close. So out of the bottom now, blue liquid is dripping. You can see I do have a colorless layer starting to develop here. The fluorescein has been slowed down by the gel filtration. The blue dextran is coming through. So this technique is often used to separate a protein, which is large, from the small molecules that could be salts or could be a fluorescent tag that is unwanted. I've topped up with buffer on the top so that it never runs dry. The fluorescein is now eluting from the column. Fluorescein is fluorescent. I'm shining a little blue light, UV light on it, and you can see it glows green. The last little bits of fluorescein are emerging from the column now. Here's the fractionation. This first tube has nothing in it. So this volume, which looks to me about 2.5 milliliters, is called a void volume, where nothing comes out. But then the blue molecules, the blue dextran, came through the column swiftly. So this is about a milliliter. Some of the blue dextran tailed into the next fraction. This is low concentration. Then I have a nearly colorless fraction here, and then the fluorescein starts coming out here. Fluorescein stopped coming out right about here. So the total volume will be 2.5, 3.5, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, about 10 milliliters is the total volume, which is what I would expect for a column of this size. Often what you want is just this first fraction with the large molecules. If you're trying to desalt a protein or remove the unbound label from a protein, then this is the fraction that has value. These fractions would just be junk. The original mixture, you can see, glows nicely. And what I believe is isolated blue dextran from the column has no glow in the UV. That's a sign that I have successfully separated out all the fluorescein from the blue dextran. So the column, if I've done it well, comes out completely colorless. It's reusable. Sometimes microorganisms like to grow in the Cephadex, so if you want to preserve your column for a long period, keep it in the fridge, certainly. And sometimes azide is added to the buffer to prevent growth of microorganisms. Here's Tris buffer with 0.01% sodium azide, and this will prevent microorganisms from chewing on the dextran that's in the column if you're storing it over a long period of time. Então, esse vídeo, né, ele já mostra um pouco mais da separação na Cephadex. E aí vocês observaram que a gente utiliza normalmente volumes muito menores, né, de fase móvel, né, ela desce bem concentrada, então tem essa vantagem. Agora o fluxo, ele é bem lento, mas a separação, gente, normalmente ela é maravilhosa, a separação por Cephadex, né. Eu fiz várias colunas, alguns laboratórios, né, normalmente a gente faz aquela, né, os tubinhos a gente coleta manualmente, mas lá na Áustria nós tínhamos um coletor automático. Nossa, é um carrinho ali que fica com os tubos de ensaio, você numera os tubos e você programa, aí você pode programar por volume e por tempo. Então, você conhecendo a eluição, eu colocava, por exemplo, para ele ficar, sei lá, 2 minutos em cada tubo. Então, ele ficava 2 minutos no tubo e ele já arrastava para o próximo. Então, isso é muito... ajuda bastante o trabalho, né? Porque às vezes você passa horas, às vezes tem colunas que você leva horas ali, né? Ou mais de um dia. E quando você tem um coletor automático, né? Claro, você tem de vez em quando ir lá supervisionar, ver se está tudo ocorrendo bem, se o tubo não vai, né? Você tem que ver
qual é o fluxo que você vai colocar na torneira, mas os coletores automáticos, assim, maravilhoso. Se algum dia na vida eu fosse voltasse a trabalhar com isolamento, eu não abriria a mão de comprar um coletor automático, tá, gente? Então, foi isso, né, a nossa aula de cromatografia em coluna. Eu quis trazer para vocês mais aspectos práticos e para quem algum dia for fazer, espero que sua coluna seja muito bem sucedida. Então, até a próxima aula.